Vamos dar continuidade ao culto, irmãos. Senti a igreja bem alegre hoje, louvado seja Deus, né? O pessoal meio eufórico aqui assim, cantando e conversando. Amém. Estou feliz de ver a alegria no coração de muitos, né? Deus seja louvado por isso. Nos últimos domingos, nos últimos 2 domingos, hoje é o 3º domingo na sequência, né? Nós temos estudado aqui no sermão sobre as verdades bíblicas, aparentemente conflitantes, né? Mas não incompatíveis, né? Da soberania de Deus e da responsabilidade humana. Na noite de hoje nós analisaremos este tema na perspectiva das decisões tomadas por Faraó do Egito, ok? Então, para isso, eu quero convidar você para abrir sua Bíblia em Êxodo, capítulo 4. Nós vamos selecionar alguns versículos, ok? Mas pode abrir em Êxodo 4. Êxodo capítulo 4. Revezamento aí hoje. Amém? Todos acharam? Amém. Então, vamos lá. Eu vou... Antes de falar alguma coisa, eu vou colocar aqui, ó, a ordem de Deus a Faraó, versículos 22 e 23. Ok? Êxodo 4, versículos 22 e 23. Diz assim: dirás a Faraó: assim diz o Senhor, Israel é meu filho. Olha que lindo isso. Israel é meu filho, meu primogênito. Digo-te, pois, deixa ir meu filho, para que me sirva. Mas, se recusares deixá-lo ir, eis que eu matarei teu filho, teu primogênito. Deus deu uma ordem para Faraó, através, né, de Moisés e Arão. Deus deu uma ordem para Faraó: deixa ir meu filho, deixa ir meu povo de Israel. Lembra que o povo de Israel nessa época era escravo no Egito, debaixo da mão de Faraó. Todos estavam debaixo da autoridade de Faraó. Então Deus levantou Moisés e Arão para irem ao Egito, dizer e para que pudessem falar isso pro Faraó: olha, deixa ir meu filho. Por quê? Se você não deixar ir meu filho, eu vou matar o teu filho, o teu primogênito. Essa foi a ordem de Deus, né? E juntamente com a ordem, né, a advertência. A advertência a ordem é: deixa ir meu filho. A advertência é: se você não deixar ir meu filho, o seu filho vai morrer, né? Faraó ia pagar com a vida do seu próprio filho, o que de fato aconteceu, não é? Não só Faraó, mas cada família do Egito, não é? Mas o ponto aqui interessante do dilema entre a soberania de Deus e a responsabilidade humana é a ação de Deus em Faraó. O versículo 21, vamos voltar no versículo 21, diz assim: disse o Senhor a Moisés: quando voltares ao Egito, vê que faças diante de Faraó todos os milagres que te hei posto na mão, mas eu lhe endurecerei o coração, para que não deixe ir o povo. Olha só, Deus deu uma ordem para Moisés e Arão. Através de Moisés e Arão, Deus deu uma ordem a Faraó para que ele deixasse ir o povo de Israel. E fez uma advertência a Faraó, que se ele não deixasse o povo de Israel ir embora, eles iam pagar com a vida de seus próprios filhos primogênitos. No entanto, Deus já tinha dito para Moisés antes disso, no versículo 21, que ele, o próprio Deus, já tinha endurecido, ele endureceria
o coração de Faraó. Aí você para pensar e pode fazer essa pergunta. Talvez você está fazendo essa seguinte pergunta: como Deus pode punir Faraó por ter o coração duro, se ele mesmo endureceu esse coração? Como que Deus pode julgar Faraó por não deixar ir o povo, se ele mesmo, o próprio Deus, endureceu o coração de Faraó para que Faraó não deixasse ir o povo? Parece confuso, não é? Parece que dá um nó assim no nosso cérebro, no nosso pensamento. Nessa noite eu tenho desafios, através desse dilema. Primeiro desafio é que o servo de Deus, se você é um servo ou uma serva de Deus, se considera alguém que busca a Deus e que quer buscar mais de Deus para a sua vida, vou fazer 3 desafios. Primeiro desafio: você deve buscar humildade para reconhecer as suas próprias limitações. Irmãos, muitas vezes nós não conseguimos compreender toda a verdade. Aliás, com certeza nós não conseguimos compreender toda a verdade bíblica. Nós conseguimos compreender muitas coisas da verdade bíblica, mas nós somos limitados. Nós somos apenas homens que Deus criou, homens e mulheres limitados, com um raciocínio curto para compreender toda a revelação bíblica. Então, se você quer realmente buscar mais de Deus, né? Você quer crescer, você quer avançar na sua vida espiritual, primeira coisa, peça a Deus humildade. Fala: Deus, eu não consigo compreender todas essas coisas. Me ajuda, Senhor. Me faça talvez humilde, em primeiro lugar, para reconhecer que eu não entendo. Porque às vezes a gente já julga a Deus, mas Deus é injusto, Deus é mau. Peraí, gente, nós estamos falando de Deus. Quem sou eu para julgar a Deus? Peça a Deus humildade para reconhecer suas próprias limitações. Segundo desafio de hoje: busque dependência para receber o poder de Deus, sabe? Porque se nós somos tão pequenos, tão incapazes, nós precisamos do poder de Deus para compreender as verdades bíblicas, do agir do Espírito Santo em nós, para iluminar os nossos olhos, a nossa compreensão, para a gente captar o que Deus quer para a gente, num dilema como esse. Mas Deus faz e Deus manda, como que é isso? Busque dependência de Deus, se humilhe perante Deus, fala: Senhor, eu preciso mais de Ti, eu preciso depender mais do Senhor, eu preciso do Teu poder em mim para compreender tudo isso. E por fim, em terceiro lugar, o servo de Deus deve buscar fidelidade para cumprir a sua vontade. Olha, uma vez que eu já me humilhei perante Deus, falei: Senhor, eu sou tão pequeno, eu não consigo compreender isso. Uma vez que eu falo: Deus, me dá do seu poder, eu preciso dessa dependência do Senhor, para que o Senhor me dá o seu poder para compreender a tua palavra. E uma vez que você compreende a palavra, seja fiel àquilo que você compreende. Você sabe a vontade de Deus, cumpra a vontade de Deus. Esses são os desafios dessa noite. Vamos fazer mais uma oração antes de prosseguirmos? Querido Deus, obrigado pela sua palavra. Estamos aqui para aprender dela, para sermos impactados pelo seu poder que vem, que flui da sua palavra, que fala a nós através do teu Espírito, Pai. Eu clamo o teu agir nessa noite, Senhor. Eu clamo de uma maneira especial, Deus, que o Senhor ilumina o nosso coração, que o Senhor impacte as nossas vidas, Deus, com humildade, para reconhecermos ao Senhor o quanto somos pequenos, o quanto precisamos, Deus, do Senhor, para nos dar o poder do Senhor, para iluminar os nossos olhos, para entender a tua palavra, Deus. E sobretudo, Deus, aquilo que temos entendido da sua palavra, nos ensina a sermos fiéis a Ti, a praticarmos aquilo que já sabemos ser a sua vontade, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, voltando ao nosso dilema dessa noite, né? A Bíblia afirma, ou ela expressa com clareza, a verdade da plena soberania de Deus. Nós já temos estudado isso há 2 domingos, esse é o 3º domingo.
A Bíblia fala sobre a soberania de Deus de Gênesis e Apocalipse. Nós temos estudado a soberania de Deus até mesmo estudando escatologia. Hoje nós já citamos a soberania de Deus aqui. Ok? A Bíblia diz, nesse caso específico, que Deus endureceu o coração de Faraó 10 vezes. E nós vamos ler esses versículos hoje. Ok? Começando por Êxodo 4, 21. Já foi lido, mas vamos ler mais uma vez. Eu quero convidar a igreja para ler. Você tem a mesma tradução da Bíblia, eu quero convidar você para ler junto comigo. Disse o Senhor a Moisés: quando voltares ao Egito, vê que faças diante de Faraó todos os milagres que te hei posto na mão. Mas eu lhe endurecerei o coração para que não deixe ir o povo. Deus falou, eu endurecerei o coração dele. Acompanha comigo agora, Êxodo 7, verso 23. Êxodo 7, desculpa, versículo 3. Êxodo 7, verso 3. Eu, porém, Deus falando, eu, porém, endurecerei o coração de Faraó e multiplicarei na terra do Egito os meus sinais e as minhas maravilhas. Segunda vez que Deus fala que vai endurecer o coração de Faraó. Acompanha comigo, Êxodo 9, verso 3. Eu estou atrasado, né, Carlos? Êxodo 9, verso 12. Êxodo 9, verso 12. Aqui já está na sexta praga, presta atenção. Porém, o Senhor endureceu o coração de Faraó, e este não os ouviu, como o Senhor tinha dito a Moisés. Êxodo 10, verso 1. Tá certo aí, Carlos? Disse o Senhor a Moisés: vai ter com Faraó. E estava praga, hein? Disse o Senhor a Moisés: vai ter com Faraó, porque lhe endureci o coração e o coração de seus oficiais, para que eu faça estes meus sinais no meio deles. Deus tinha feito isso com um propósito, através da sua soberania. Porque Deus queria fazer aqueles sinais e aquelas maravilhas. Porque Deus queria que fosse um fato marcante na história do povo de Israel. Tudo aquilo. Próximo versículo. Êxodo 10, verso 20. Oitava praga. O Senhor, porém, endureceu o coração de Faraó, e este não deixou ir os filhos de Israel. Sexta vez, Êxodo 10, versículo 27. Nona praga. O Senhor, porém, endureceu o coração de Faraó, e este não quis deixá-los ir. Sétima vez, Êxodo 11, verso 10. Moisés e Arão fizeram todas essas maravilhas perante Faraó, mas o Senhor endureceu o coração de Faraó, que não permitiu saíssem da sua terra os filhos de Israel. Oitava vez, Êxodo 14, versículo 4. Deus falando. Êxodo 14, versículo 4. Endurecerei o coração de Faraó, para que os persiga, e serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, e saberão os egípcios que eu sou o Senhor. E eles assim o fizeram. Nona vez, Êxodo 14, versículo 8. Porque o Senhor endureceu o coração de Faraó, rei do Egito, para que perseguisse os filhos de Israel. Porém, os filhos de Israel saíram afoitamente. E décima vez, Êxodo 14,
verso 17. A mesma sequência aqui, né, da perseguição. Eis que endurecerei o coração dos egípcios. Aqui Faraó está no meio da turma, né? Para que vos sigam e entrem nele, no mar. Né? Porque Deus ia abrir o mar vermelho e Israel passaria pelo mar vermelho. Então aqui eis que endurecerei o coração dos egípcios para que vos sigam e entrem nele, no mar. Serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, nos seus carros e nos seus cavalarianos. Então, irmãos, a Bíblia expressa com clareza a verdade da plena soberania de Deus sobre a vida de Faraó. Consequentemente, sobre a vida de cada um. Deus é soberano sobre cada vida. Contudo, no entanto, Deus também mostra em sua palavra. A Bíblia também expressa com clareza a verdade da total responsabilidade humana. Como eu disse anteriormente, aqui na Escola Bíblica Dominical, né? O homem tem responsabilidade pelos seus pecados. Né? E eles precisam ser pagos, de uma forma ou de outra. Aqueles que aceitam o sacrifício de Jesus, né, têm seus pecados pagos pelo sacrifício de Jesus. Né? Aqueles que não aceitam vão pagar eternamente. A Bíblia diz que Faraó endureceu o seu próprio coração também. É interessante isso. Por 10 vezes. Acompanha comigo. Êxodo 7, agora é 13, Carlinhos. Êxodo 7, verso 13. Todavia, o coração de Faraó se endureceu e não os ouviu, como o Senhor tinha dito. O coração de Faraó se endureceu. Né? Ele se endureceu, como Deus havia falado. Versículo 14, primeira praga. Disse o Senhor a Moisés: o coração de Faraó está obstinado, endurecido. Recusa deixar ir meu povo. Faraó estava com o seu coração endurecido, obstinado. Capítulo 7, versículo 22. Porém, os magos do Egito, que aqui Moisés transformou água em sangue, né? Aí o versículo 22. Porém, os magos do Egito fizeram também o mesmo com as suas ciências ocultas, de maneira que o coração de Faraó se endureceu e não os ouviu, como o Senhor tinha dito. O coração de Faraó se endureceu. Ele se endureceu. Capítulo 8, versículo 15. Vendo, porém, Faraó que havia alívio, aqui já na segunda praga, as rãs. Ele foi, pediu, por favor, né, roga a Deus aí, tira essas rãs. E Moisés foi e orou, e aí as rãs foram embora. Versículo 15. Vendo, porém, Faraó que havia alívio, continuou de coração endurecido, e não os ouviu, como o Senhor tinha dito. Não é? Na hora que sentiu um pouco de alívio, agora não vou mandar embora não. Na hora que estava no desespero, ele clamava ajuda. Na hora que sentiu um pouco de alívio, ele falou, de jeito nenhum. Capítulo 8, verso 19, terceira praga, os piolhos. Então disseram os magos a Faraó: isto é o dedo de Deus. Porém, o coração de Faraó se endureceu e não os ouviu, como o Senhor tinha dito. É interessante essa praga, porque diz aqui, eu vou ler só para vocês verem, tanto que é curioso, versículo 16. Disse o Senhor a Moisés: dize a Arão, estende o teu bordão e fere o pó da terra, para que se tornem piolhos por toda a terra. Fizeram assim, Arão estendeu a mão com o seu bordão e feriu o pó da terra. E houve muitos piolhos nos homens e no gado. Versículo 18. E fizeram os magos o mesmo com suas ciências ocultas, para produzirem piolhos. Porém não puderam,
Eles queriam ainda produzir piolhos, mais piolhos, né? E isso não foi possível, porque eles não tinham esse poder mais. Deus tinha restringido a autoridade do diabo ali, de fazer aqueles milagres, né, que foram feitos, né? Deus falou, agora chega, agora não tem mais nenhum sinal que vocês vão fazer. Capítulo 8, verso 32. Agora nós já estamos na quarta praga, que são as moscas. Versículo 32. É o mesmo caso do anterior, né? Das rãs que eu tinha citado. O faraó falou, Moisés, roga aí por mim, tal, para essas moscas irem embora, né? E Moisés orou e as moscas foram embora. Versículo 32. Mas ainda esta vez endureceu o faraó o coração e não deixou ir o povo. E coração duro esse homem, hein? Sétima vez, Êxodo 9 agora, verso 7. Então nós já estamos na sétima praga. Aliás, na quinta praga, desculpa. Faraó mandou ver, e eis que do rebanho de Israel não morrera nenhum sequer. Porém o coração de Faraó se endureceu e não deixou ir o povo. Oitava vez, Êxodo 9, versículo 34. Não cansa não, irmão. Acompanha comigo. Sétima praga. Capítulo 9, verso 34. Tendo visto Faraó que cessaram as chuvas, as pedras e os trovões, tornou a pecar e endureceu o coração, ele e os seus oficiais. Nona vez. Capítulo 9, versículo 35. E assim Faraó, de coração endurecido, não deixou ir os filhos de Israel, como o Senhor tinha dito a Moisés. E por última vez, Êxodo 13, versículo 15. Êxodo 13, versículo 15. Pois sucedeu que, endurecendo-se Faraó, para não os deixar sair, o Senhor matou todos os primogênitos na terra do Egito, desde o primogênito do homem até o primogênito dos animais. Por isso eu sacrifico ao Senhor todos os machos que abrem a mata, porém a todo primogênito de meus filhos eu resgato. Lembra que Deus tinha dado uma advertência a Faraó, né? Deixa aí meu filho, meu primogênito, senão vou matar o seu primogênito. E foi o que aconteceu depois na 10ª praga. Irmãos, como? A pergunta é, como nos posicionar quando duas verdades aparentemente conflitantes, duas verdades expressas na palavra de Deus, que são aparentemente conflitantes, como nós devemos nos posicionar diante disso, não é? Então eu quero voltar onde eu comecei, tá? Quando você encontra na Bíblia textos que são aparentemente conflitantes, a primeira coisa que você deve buscar para a sua vida, meu querido irmão, né, é humildade. Senhor, me ajuda a compreender a sua palavra. Não julgue a Deus, não julgue a Bíblia como errada, porque a Bíblia é a santa palavra de Deus. Nunca deixe de lembrar disso. A Bíblia é a verdade, né? Nunca duvide da veracidade da palavra de Deus. Acompanhe comigo esses versículos de Romanos 9, do 18 ao 21. Aqui, irmãos, o apóstolo Paulo está justamente citando esse caso de Faraó, ok? Romanos 9, do verso 18 ao verso 21. Romanos, capítulo 9, do verso 18 ao verso 21.
Vou fazer a leitura. Logo, tem ele misericórdia de quem quer, e também endurece a quem lhe apraz. Ele não é Deus. Dele não são todas as coisas. A ele não pertence todo este mundo. Então ele tem misericórdia de quem ele quer, e ele endurece a quem ele quer. Ele não tem que prestar conta de ninguém. Tudo é dele. Todos somos pecadores. Todos merecemos condenação. Se alguém recebe graça, ele dá a quem quer. Ninguém merece. A misericórdia ele usa do jeito que ele quiser. Versículo 19. Tu, porém, me dirás, de que se queixa ele ainda? Pois quem jamais resistiu à sua vontade? Quem és tu, ó homem, para discutires com Deus? Porventura pode o objeto perguntar a quem o fez: por que me fizestes assim? Ou não tem o oleiro direito sobre a massa, para do mesmo barro fazer um vaso para honra e outro para desonra? Irmãos, o que esses versículos estão nos ensinando é que Deus domina sobre tudo e Ele faz o que Ele quer de tudo. Tudo pertence a Ele. E como eu já disse, todos os seres humanos são pecadores e merecem condenação. Então aqueles que são condenados não podem reclamar de nada, porque eles merecem condenação. E aqueles que são salvos têm que agradecer a Deus pela misericórdia de Deus. É isso a justiça de Deus. Na verdade, a Bíblia diz que a misericórdia de Deus triunfa sobre o seu juízo. Então, seja humilde, fala: Senhor, me ajuda a compreender. Eu não estou conseguindo compreender. Não julgue a Deus. Não julgue a palavra de Deus como errada. Ok? Segundo desafio: o servo de Deus deve buscar dependência para receber o poder de Deus. Filipenses 4, versículo 13. Filipenses 4, versículo 13. Muitas vezes, irmãos queridos, nós queremos fazer tudo em nossas forças. Muitas vezes o pastor ou o professor, ele quer ensinar com base no seu amplo conhecimento acadêmico. Sabe o que acontece? Muitas vezes são palavras vazias. Muitas vezes são palavras destituídas do poder de Deus. Porque muitas vezes esse pastor ou esse professor não tem dependência de Deus. Ele não ora antes de preparar a sua lição. Ele não ora antes de preparar o seu sermão. Então, é um estudo sem dependência de Deus. Então, quando você for estudar a Bíblia, preparar alguma coisa, a primeira coisa que você faz, irmão, dobra o seu joelho e ora. Fala para Deus: Deus, se o Senhor não iluminar os meus olhos e não me der a compreensão, do que eu tenho que aprender e do que eu tenho que ensinar, não vai acontecer, não vai fluir. Por mais que você seja expert no assunto, Deus quer dependência, quer que você dependa dele, ok? Então, Filipenses 4,13 diz: tudo posso naquele que me fortalece, em Jesus, não é? Tudo posso em Jesus. O contexto fala de necessidades, ok? Eu posso viver com muito, eu posso viver com pouco. Mas aqui, o que eu quero focalizar é que em Jesus a gente pode todas as coisas. Sem Jesus a gente não pode nada. Na nossa vida cristã, para aprender a palavra de Deus, nós precisamos do poder do Senhor, da iluminação do Espírito Santo. Então eu quero te desafiar. O servo de Deus deve buscar isso de Deus, esse poder de Deus. Por isso que eu tenho desafiado vocês, irmãos, lá no grupo, lá no nosso WhatsApp. Ore pelo culto, ore pela sua vida, ore pelo pastor, ore pelos professores, para que Deus possa abrir a nossa compreensão, para que a gente tenha aqui boa disposição, ninguém durma no culto, que a gente possa estar atento para ouvir a palavra de Deus, que é poderosa para transformar as nossas vidas. Dependência de Deus. Terceiro desafio: o servo de Deus deve buscar fidelidade para cumprir sua vontade. Último livro da Bíblia, Apocalipse capítulo 2. Apocalipse capítulo 2, verso 10.
Eu quero ler só a última frase do versículo 10. Ser fiel até a morte. A última frase. Ser fiel. Vamos ler comigo, irmãos? Ser fiel até a morte, e dar-te-ei coroa da vida. Sabe o que Deus pede da igreja? Fidelidade. Seja fiel até a morte. Não basta ser fiel só um pouquinho. Não basta ser fiel até o meio do caminho, até quase no fim. Sabe por quê? Não existe um quase salvo. Ou é salvo ou é perdido. Ele quase foi para o céu. Não existe isso, irmão. Ele foi para o inferno. Ele quase ganhou. Não, ele perdeu. Ele quase manteve seu casamento. Não, ele se separou. Ele quase sobreviveu àquele acidente. Não, ele morreu. O quase não existe, irmãos. A Bíblia desafia a você e a mim. Seja fiel, né? Com aquilo que você sabe ser a vontade de Deus. Se você compreende a palavra de Deus, seja fiel. Ok? Eu quero encerrar com uma oração. Eu quero convidar vocês a orarem em primeiro lugar. A fecharem seus olhos. A orarem em secreto. Só você e Deus. Né? Se você quer talvez lembrar desses pontos, né? Humildade, dependência, fidelidade. Fala com Deus, fala, Deus, me dá humildade para saber que o Senhor é Deus e eu sou criatura. Eu não compreendo o Senhor totalmente. Me ajuda a te compreender, Senhor. Ilumina os meus olhos, Senhor. Fala isso para Deus. Me dá do seu poder, do seu espírito para compreender, para ser fiel, Senhor. Querido Deus, obrigado por esse texto dessa noite. Obrigado porque aprendemos que o Senhor agiu no coração de Faraó, Pai. Que o Senhor endureceu o coração dele. Porque o Senhor endurece a quem o Senhor quer, como diz Romanos. E o Senhor também derrama misericórdia sobre quem o Senhor quer, Deus. O Senhor salva. Deus, se essa mensagem de salvação está encontrando algum coração nessa noite, Deus, eu te peço. Eu peço, Deus, que o Senhor use do teu Espírito para que corações aqui realmente sejam compungidos, sejam contritos, sejam quebrantados na sua presença, Deus. Que corações nessa noite possam reconhecer que o Senhor é soberano, que o Senhor manda, Deus, em cada vida aqui presente, que o Senhor faz de nossa vida o que o Senhor bem quiser, Pai. E que esses corações possam se prostrar, arrependidos, confessando seus pecados ao Senhor nessa noite, Pai. Recebendo o perdão eterno de seus pecados, a remissão, o pagamento da dívida. A carta de pagamento, Senhor. O escrito de dívida cancelado em nossas mãos, querido Deus. Então, querido Deus, eu quero também clamar ao Senhor para que o Senhor nos ajude, Deus, a sermos humildes. Para que o Senhor nos auxilie, Deus, diante das dificuldades de compreender a Tua palavra, querido Deus. Que nos humilhemos perante o Senhor, Deus. Que nos prostremos. Que peçamos ao Senhor, Deus, a Tua ajuda, o Teu auxílio. Deus, nos dá do Teu poder, querido Deus, para compreender a Tua palavra, para aplicar a Tua palavra em nossas vidas, Senhor. Para não só aplicar na vida do outro que não está aqui, do outro que podia ouvir, Senhor, mas que a nossa vida possa ser transformada pela Sua palavra, querido Deus. E que sejamos fiéis, Deus. Fiéis para lermos a Tua palavra, para orarmos cada dia, Deus. Para servirmos, Deus, essa igreja, como foi falado já hoje, Deus, para que no tribunal de Cristo, Deus, não soframos dano, para que possamos usar a nossa vida para a Tua santa glória,
Em nome de Jesus, Deus, obrigado por essa palavra dessa noite. Amém.